Salve, salve rapaziada, as 400 na área, gravando mais um motovlog. Aquele pique, parando tudo, só marcha rapaziada. Rapaziada, você tá chegando agora no canal, certo família? Peço a você que na humildade se inscreva no canal se ainda não for inscrito, certo rapaziada? Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal da gente a crescer mais e mais. E segue a gente aí no Instagram, certo rapaziada? Quer trocar qualquer ideia aí comigo aí, pode ir aí no meu Instagram, certo rapaziada? Que não tem besteira não, certo? E marcha rapaziada, olha o gato no meio. Tem cuidado família. Vamos de rolezinho noturno, certo rapaziada? Domingueira, né? Vocês sabem aí, né? Peguei a fãzinha pra fazer aquele velho rolezão noturno, chave naquele pique, certo? Rolezão chavoso. Só na manhã mesmo, certo rapaziada? Sei que vocês gostam de rolê, vamos tacar a marcha. Deus tá no controle da nave, Deus abençoe o rolê, certo rapaziada? Rapaziada, eu mandar um salve aí a todos os inscritos no meu canal, certo rapaziada? Que fortalece um like aí e ajuda a gente aí, certo rapaziada? Um salve também a todos os motoboy aí que tá na correria aí, trampando no dia a dia aí, certo rapaziada? Vocês são foda. E é isso aí rapaziada, vamos que vamos, certo? Marcha. Fãzinha naquele pique. Sim rapaziada, pra quem me pergunta, e a chineragem, certo rapaziada? A chineragem do meu pai. Eu vou estar trazendo aí uns conteúdos aí com ela aí, certo família? Assim que eu estiver pegando ela, quando eu estiver pegando a chineragem, eu vou estar trazendo os conteúdos aí, chave aí com ela aí, certo rapaziada? Trazendo uns rolezinhos noturnos aí com ela aí, certo? Eu tô com saudade da bichinha, faz tempo que eu peguei ela. Mas é isso aí rapaziada, vamos que vamos, certo? Naquele pique, parando tudo. Rapaziada, eu vou dizer a vocês, tô com frio, família. De moto mais, tá doido? Tô com frio, família. Deus está no controle da nave, Deus abençoe o rolê. Marcha! Família, vocês têm noção não família, mas tá fazendo frio aqui, viu rapaziada? Você tá doido? Tô com frio rapaziada. Sem brincadeira rapaziada, você tá doido, tá fazendo muito frio aqui rapaziada. Vocês não tem noção não. Eu tô com frio rapaziada. Deus abençoe a minha vida e a vida de todos vocês, certo rapaziada? Marcha, fãzinha tá pedindo marcha. Marcha, marcha, marcha. Tá no controle da nave, Deus abençoe o rolê, certo rapaziada? Sozinho tá pedindo marcha naquele pique, parando tudo, só marcha, pra fora das quedas. Rapaziada, vocês não tem noção não, rapaziada. A frieza que tá fazendo aqui não. Tá doido, mano. Fiz a peste. Cresce na vez. Quer um racha, é? O ferrar é louco.
Vamos rápido. Vou não, família, eu não vou não, acho que não. Aqui não dá certo não, vou quebrar aqui a esquerda. Aqui é cheio de VT. A mina é o toque, rapaziada, a mina é o toque, viu, doido? Na moral, velho. A mina é o toque. Tá ligado, a mina é o toque. A mina na bis, velho. Chega tá com a peste na bis ali. Eu acho da hora, sabe, rapaziada, assim, as minas assim, pilota bem assim moto. É pouca galera de mulher aí, pouca menina mesmo aí que gosta de moto. Eu acho da hora, certo? Moleque é zica, viu, velho? Tá doido, a moleque é zica, velho. Fazer um pequeno videozinho, certo, rapaziada, mesmo, só mostrando pra vocês aí o rolê, certo? Ele tá fazendo muito frio aqui, rapaziada. Vocês não tem noção não. Fazendo frio da peste aqui. Mas aí nós tá aí no rolezão. A VT lá na frente. Não demorado na peste. Esse sinal demorado da peste, rapaziada. Você tá doido? O birra é louco. Finalzinho da vez, não sacar mais quando vai pegar esse dedinho. Tá ligado? Vou passar não, família. Vou passar não. Porque é meio arriscado. Ia passar, mas deu não. Deixa pra próxima. E a Afonsinha tá dando, hein? A Afonsinha tá dando, filho da peste. Filha da peste. Olha o shopping aí, rapaziada, é cheio de queda. Teve até o evento aí de carro rebaixado que eu filmei pra vocês. Isso vai demorar demais, mano. Ai, filho da peste. Acende. Vai, filho da peste. Aí é foda, né? Oxi. Aí é foda. Filmei uma imprudência ali, rapaziada. A nega do outro lado deu a curva na contramão, querendo passar na hora do final. Aí é foda, velho. Só acontece isso comigo, família. Ai, pra lá. Oxi. Fez uma imprudência ali, avançou o outro lado e queria passar na minha frente. Sei não, viu, família? Por isso que eu gosto de hoje em dia, rapaziada. Tem vezes, rapaziada, que eu faço vídeo, sabe? E às vezes não jogo nem no YouTube, faço vídeo só por conta da minha segurança mesmo, certo, rapaziada? A gente tá andando assim no rolê, assim, as coisas. Mas tem imprudência, né, rapaziada? Tem gente que é desse jeito aí, faz essas coisas aí erradas aí. Foi cortado de um lado pra outro aí. E é bom a gente sempre andar filmando, certo, rapaziada? Tem vídeo que eu faço às vezes, sai com a câmera ligando normal e não posto nem no canal nem nada. É bom, rapaziada, vocês acabam de ter uma câmerazinha da hora, sabe por quê? Que a gente filma muita coisa, certo, rapaziada? E às vezes vocês sabem, né? Tem gente irresponsável aí no trânsito aí. Fez uma imprudência, sabe, do outro lado. Diria só a minha direita. Filho da peste. Toda errada. Filho da peste. Eita frieza. Toda com frio, família. Você tá doido, homem. É por isso que eu ando filmando, certo, rapaziada? Tem vez que eu filmo pro YouTube mesmo, tem vez que eu ando... É tipo minha segurança, certo, rapaziada? Segurança como assim? Não, porque
tá andando para normal, tá ligado? Aí entra um loucão na frente da gente, aí a gente tá filmando, aí manda essas coisas aí mesmo, certo, rapaziada? Se vocês puderem andar filmando, ande, rapaziada, que é chave. Taca a marcha naquele pique. Deus tá no controle da nave, Deus abençoe o rolê, certo? Que Deus abençoe a minha vida e a vida de todos vocês. E é isso aí, rapaziada. Vamos curtindo aí o rolê aí, certo? Vai compartilhando meus vídeos aí com os amigos que gostam de motovlog. Só marcha, rapaziada. Tem pra dizer pra vocês, marcha, certo? Já tá aqui à esquerda. Tá fazendo frio, rapaziada. Por isso que às vezes eu prazer de fazer o rolê aí, certo? Noturno aí, de montar frieza, rapaziada. Você tá doido, mano? Tá fazendo frio demais aqui, mano. E é porque aqui é quente, tá ligado, rapaziada? E na minha cidade, quem conhece é quente. Vocês não estão imaginando a frieza, não. Tá frio demais, mano. E é isso aí, rapaziada. Eu vou estar finalizando meu vídeo por aqui, certo, rapaziada? Se você gostou do vídeo, certo, rapaziada? Deixa seu like aí, certo, rapaziada? Fortalecer o canal da gente a crescer mais e mais. Me segue no Instagram, rapaziada. Se ainda não me segue, caso 400, certo, rapaziada? Divulga aí meus vídeos aí pra todo mundo aí, pra geral. E marcha, rapaziada. Fica com Deus aí, família. Que eu fico com Deus aqui, família. Fui, família.